Olá, meus lindos. Peguem o livro de matemática, por favor, e abram lá na página 58. Hoje nós vamos acompanhar o conteúdo grandezas e medidas. Aqui eu trouxe para vocês hoje esses instrumentos de medida. Com uma fita métrica ou trena, nós vamos poder medir o quê? O comprimento, o tamanho das coisas. Já com uma balança, nós podemos fazer o quê? Medir o peso de algum objeto ou de alguma pessoa, de algum alimento. Com este garrafão, nós temos aqui a medida de quê? 20 litros de água. Existem também outros instrumentos que não são convencionais para utilizarmos como medidas, mas mesmo assim podemos fazer. Por exemplo, em uma receita, utilizamos uma colher de sopa de algum ingrediente, ou podemos utilizar também uma xícara de açúcar, de farinha de trigo para complementar aquela receita. Todos esses objetos que estão aqui se referem a grandezas e medidas. As grandezas é aquilo que eu quero descobrir sobre algo. Por exemplo, se eu quero saber o tamanho deste quadro, o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a trena, que mede o comprimento, ou eu vou utilizar a balança, que mede o peso. Se eu estou falando de tamanho, a minha grandeza, o meu atributo é o comprimento. E a minha medida vai ser dada em metros, pode ser dado, por exemplo, de um lápis, pode ser dado em centímetros, certo? De algo muito pequeno, como a nossa unha, pode ser dado em milímetros. Então, a grandeza é o comprimento, utilizado para medir tamanhos. E a medida é dada em metros e seus múltiplos e submúltiplos. Se eu quero, por exemplo, saber de litros, qual vai ser a minha grandeza? Quantos litros cabem dentro desse garrafão? A minha grandeza é a capacidade. O atributo que eu vou utilizar para medir é sobre capacidade. Não é nem tamanho, que é comprimento, nem peso, que é massa. Eu estou falando de capacidade, de litros. Então, grandeza, capacidade. Medida em litros, como a água, mililitro, como de um remédio que a gente toma, um xarope, é medido em mililitros. Já para saber o peso, por exemplo, de uma fruta, eu vou utilizar o quê? A balança. Quando eu falo de peso, eu estou falando de qual grandeza? De massa. Então, massa, nós vamos obter quais medidas? Quilo, tonelada, grama. Isso que são grandezas e medidas. Coloquem, por favor, agora o livro na página 59. Durante muito tempo, existiam diferentes sistemas de medida em uso, o que causava enorme confusão, principalmente no comércio entre os países. Então, cada país adotava, por exemplo, a sua medida, qualquer valor, para medir diversas coisas. E em outro país não era o mesmo, certo? Por exemplo, uma xícara de açúcar em um país equivalia a 5 gramas. E em outro país não equivalia a essas mesmas 5 gramas. Aí o que é que as pessoas pensaram em fazer? Como causava uma enorme confusão, certo? As unidades de medidas não convencionais foram modificadas. Em 1970, o governador francês solicitou aos cientistas que criassem uma unidade de medida universal, isto é, que fosse igual para todos. Foi então criado o sistema decimal de pesos e medidas, que se tornou de uso obrigatório na França em 1840 e hoje é utilizado na maior parte do mundo. Então, por isso que nós podemos atribuir, certo, as grandezas e as medidas. Em todos os locais, quando nós vamos falar de comprimento, nós vamos ter o metro e os seus submúltiplos. Quando nós vamos falar de capacidade, nós vamos ter o litro e os seus submúltiplos e múltiplos. E de massa, nós vamos ter o grama e seus submúltiplos e submúltiplos. São medidas de padrão, utilizadas em todos os países.
Agora vocês vão anotar a agenda. Vocês vão responder a atividade das páginas 60 e 61. Prestem atenção na explicação. Complete o quadro a seguir de acordo com as indicações. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar, vão escrever qual é o instrumento de medida. Aí vocês têm o quê? Um relógio, uma balança, uma régua e um calendário. Depois vocês vão dizer que tipo de medidas a gente vai atribuir a essas grandezas. O que é que o relógio mede? O relógio mede o quê? Isso, o tempo. Uma balança. Nós vamos trabalhar a balança. A grandeza da balança é o quê? A massa. Massa mede o quê? Peso. A régua. A régua tem como grandeza o comprimento. O que é que ela vai medir? Vai medir o tamanho. E o calendário tem como que a grandeza? Isso, o calendário mede o tempo. Depois, vocês vão lá na terceira parte do quadrinho e vão escrever quais são as unidades de medida de cada grandeza. Para o tempo, nós contamos o tempo de um relógio em quê? Hora, minutos e segundos. Para a balança, que mede o peso, quilo, grama, tonelada, centigrama, certo? Vamos lá. Para a régua, que mede o comprimento, nós vamos poder medir que tipos de comprimento com uma régua? Centímetros e milímetros. E o calendário, nós vamos ver quais tipos de medida de tempo? Meses, semanas e dias. E também o ano. Observe a imagem e marque com X as que mostram unidades de medidas não convencionais. Na primeira tem aí um menino com o termômetro. O termômetro serve para medir a temperatura. Então, ela é convencional porque em todo o planeta medimos a temperatura utilizando um termômetro. As medidas que vêm naquele termômetro são usadas para todos os países. Então, ele é uma medida convencional. Na segunda imagem, tem uma moça fazendo a comida e colocando a quantidade de sal utilizando a medida que ela acha adequada. Então, aí não é uma medida convencional, não é uma medida padrão. Todas as pessoas vão colocar essa mesma quantidade de sal quando forem fazer a comida. Então, vão marcar um X nessa. Na terceira imagem, o alimento está sendo pesado na balança. A balança também faz parte de um sistema convencional de medidas. E na última, tem um rapaz fazendo a medida da mesa, certo? Utilizando o palmo. O palmo não é uma medida convencional. Por quê? Porque todas as pessoas têm, diferentes tamanhos de mão. Então, o meu palmo não vai ser igual ao seu palmo. Não adianta eu fazer uma medida, por exemplo, olha, eu quero uma mesa com 10 palmos de comprimento. E vou lá para o marceneiro e vou dizer, mas o meu palmo não é igual ao palmo do marceneiro. Então, a mesa pode vir maior ou menor do que isso, por não ser uma medida padrão. Página 61. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, observando os instrumentos e os lugares onde são utilizados. Onde eu utilizo uma balança. A balança pode ser utilizada nas padarias, nos restaurantes, nos açougues, nos supermercados, nas farmácias. Onde eu vou utilizar uma trena. A trena pode ser utilizada nas construções para fazer as medidas, por exemplo, de uma parede. A medida da janela, eu preciso utilizar a trena. Por quê? Porque ela mede comprimentos, tamanhos. Onde eu vou utilizar o termômetro? O termômetro está sendo utilizado onde? Nos hospitais, para medir a temperatura das pessoas. Hoje estão utilizando também no aeroporto, para verificar a temperatura das pessoas que estão chegando de viagem, em algumas lojas, pelo momento em que estamos vivendo. Onde eu vou utilizar um copo medidor? Pode ser utilizado na padaria, pode ser utilizado no restaurante durante a preparação de alguma comida ou para servir ao cliente a quantidade determinada de bebida que ele deseja. Onde utilizar a fita métrica? Fita métrica vai ser utilizada nessas opções aí, nas lojas de tecido. E o velocímetro vai ser utilizado onde? Nos carros e nos ônibus, para ver a velocidade por hora, que aquele ônibus ou carro está sendo pilotado. Escreva o nome dos instrumentos de medidas convencionais. Aí vocês vão ver balança, fita métrica, copo medidor, régua, trena, relógio,
termômetro, velocímetro e cronômetro. O que é que significa essas medidas convencionais? Que todas as pessoas, certo, em vários países, utilizam essa mesma medida. Então, ela é um padrão, ok? Respondam a atividade e até a próxima aula.